Bom dia, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? Vamos gravar. Posteriormente, disponibilizar aí para vocês no YouTube, para que vocês possam assistir, reassistir aí a hora que você quiser, quantas vezes vocês quiserem. Ok? Bom, então, o conteúdo, né, que foi na semana passada, que eu deixei os vídeos para vocês, mas não conseguimos... não tivemos tempo suficiente para ver na nossa aula síncrona, né? Para dar uma repassada para vocês, foi com relação aos determinantes de matrizes de ordem superior, tá? De ordem 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Por quê? Porque até então, né, a gente já viu determinantes e já sabemos calcular determinantes de ordem 2 e ordem 3, que tem maneiras, regras práticas para se calcular esses determinantes de ordem 2 e ordem 3. Já determinantes dessa forma, de ordem 4, 5, 6, 7 e assim por diante, de ordem superior, a gente não, até então, não temos conhecimento de como se calcula esses determinantes, mas tem como se calcular, tá? E a gente vai ver nessas aulas, nessa aula de hoje, tá? E no vídeo que a gente já fez na semana, já deixei para vocês na semana passada. Bom, mas antes de falar do determinante em si, eu queria apresentar um número para vocês, tá? Esse número aqui, ó, é um produto, tá? Que, no caso aqui, está chamando de fator, né? Fator é um produto, né? Fator é um produto de dois termos, né? Nesse caso aqui, ó, menos 1, abre parênteses, elevado, ó, a I mais J. I mais J, a gente já sabe que I a gente relaciona a linha e J relaciona a coluna, né? Então, esse fator aqui, ou seja, esse produto deste número, que é menos 1 elevado a I mais J, vezes C e J, que é o... Aí a gente vai ver o que significa esse C e J, tá? Esse cara é chamado de cofator do elemento, da matriz A, tá? Então, você pega um elemento, este elemento, né, lembrando que a gente está trabalhando agora só com matriz quadrada, tá? Para calcular determinante, a matriz, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Então, ó, um elemento da matriz quadrada qualquer, ele tem esse número aqui associado a ele, que é menos 1 elevado a sua linha mais a sua coluna, vezes esse Czinho aqui, tá? Esse camaradinho aqui, que é chamado esse C e J, alguns livros, ou geralmente se chama ele de complemento, tá? Complemento. E depois a gente vai ver o que significa esse complemento, tá? Então, esse número aqui, ele é chamado de cofator do elemento, tá? Então, a cada elemento da matriz, a gente tem um cofator associado a esse elemento, que é calculado dessa forma, menos 1 elevado a I mais J vezes o complemento C e J, tá? E vamos ver aí o que significa esse complemento, tá? Vamos ver o que significa esse cofator e como calcula esse cofator com esse complemento aí, tá? Bom, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, ó, certo? Eu quero calcular esse elemento aqui, é o elemento da primeira linha, primeira coluna, tá? Elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, se eu tenho uma matriz A, então, o complemento, como eu quero calcular esse cofator, na verdade, então, ó, eu quero calcular A11. Esse A11, relacionado a essa matriz A, significa justamente o cofator da matriz, do elemento da primeira linha, primeira coluna, ó. I, esse primeiro númerozinho que a gente sabe que é o I, que é a linha dele, e o I, e esse segundo elemento aqui é o J, que é a coluna dele, tá? Então, vamos para a fórmula, ó. Bom, então, o cofator de um elemento, ele é dado, ó, por quem? Eu vou pegar menos 1
elevar a I mais J. I é a linha e J é a coluna. Então, ó, primeira linha mais primeira coluna deste elemento aqui, tá? Ó, o elemento é esse elemento aqui da primeira linha, primeira coluna, então I é 1 e J é 1. Então, por isso que fica 1 mais 1. Multiplicado, ó, multiplicado por este complemento, tá? E aí vem, o que é o complemento? O complemento do elemento, tá? O complemento desse elemento aqui da primeira linha, primeira coluna, é você excluir a linha que ele pertence, ó, pego a matriz, tiro a linha e tiro a coluna que esse elemento pertence. Sobrou quem? Sobrou essa matriz aqui 2 por 2. Então, o complemento é o determinante dessa matriz quando eu excluo a linha e a coluna deste elemento, tá? Então, eu quero saber qual é o cofator A11. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante, tá? Quando eu excluir a linha e a coluna, a linha 1, coluna 1, sobrou esses camaradas aqui, ó. Então, sobrou, ó, 5, 6, 8 e 9, tá? Então, o complemento é esse determinantezinho aí, quando eu excluo a linha e a coluna. Beleza, pessoal? Tá? Deu para entender aí? Sim? Deu sim. Pronto, Bianca. Professor, você pode repetir, por favor? Sim, Ana, vou repetir, tá? Ó, Ana, vamos lá. O cofator, tá? Ele é um número que está associado ao elemento. Escolha um elemento qualquer dessa matriz. Bom, eu vou escolher primeiro esse daqui, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, ó, eu quero o cofator A, primeira linha, primeira coluna. E vou olhar para a fórmula. A fórmula é, ó, eu vou pegar o menos 1, né, e vou elevar, isso aqui é uma potência, tá? Eu vou elevar a I mais J, linha mais coluna. Como ele é da primeira linha, primeira coluna, vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1. Tá aqui, 1 mais 1. E vou multiplicar por esse C e J. Esse C é chamado de complemento, tá? Então, eu vou multiplicar pelo complemento da primeira linha, primeira coluna. O que significa o complemento da primeira coluna? Significa que eu vou excluir a primeira linha, primeira coluna, porque eu estou calculando o cofator desse elemento. Então, eu vou excluir a linha e a coluna que ele pertence. Quem sobrou? Sobrou somente, ó, os 5, 6, 8 e 9. Dos números que sobrarem, eu vou calcular o determinante, ó. Por isso que eu coloquei as barras aqui, ó. Vou calcular o determinante desses números que sobrarem, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tinha um determinante de ordem 3, né? O total é 3. Quando eu excluo a linha e a coluna, vai ficar agora um determinante de ordem 2. E aí a gente já sabe como calcular esse determinante de ordem 2, né? Facilmente. Então, o complemento, eu excluo a linha e a coluna. Do que sobrar, eu tiro o determinante. E vamos lá, ó. Quem seria o determinante disso daqui? 5 vezes 9, 45. O determinante desse daqui, 8 vezes 6, 48, tá? Então, este complemento aí, do elemento da primeira linha, primeira coluna, vai ficar, ó. Então, vamos só fazer as continhas. Menos 1 elevado a 1 mais 1 dá 2. Menos 1 elevado a 2. Que multiplica, ó, eu aconselho vocês a sempre colocar os parênteses, tá? Ó, que multiplica, parênteses. Determinante, como é que a gente calcula 2 por 2? Essa multiplicação daqui da diagonal principal, que deu 45, menos esse número aqui de cima, a multiplicação da diagonal secundária, menos 48, tá? E aí, agora é só tentar fazer essas relações finais, ó. O número menos 1 elevado ao quadrado, ó, como esse está elevado a uma potência par, a gente já sabe que o resultado vai ser positivo, né? É negativo, mas sendo que fica menos 1 vezes menos 1, vai ser positivo, tá?
E 1 ao quadrado é 1, tá? Então, esse termo aqui, ó, deu 1, tá? Então, isso aqui vai dar 1. 1. Então, não preciso nem escrever ali, tá? E agora, basta fazer, ó. 45 menos 48 vai dar menos 3. Menos 3. Vezes esse 1, continua sendo menos 3. Então, o cofator do elemento da primeira linha, primeira coluna, é o menos 3. O cofator desse elemento 1 aqui, dessa matriz, é menos 3. Beleza? Deu para entender agora, Ana? Ficou confuso ainda. Deu sim, né? Pronto, muito bem, tá? Bom, e aí, pessoal, agora a gente pode calcular o cofator de todos os elementos, tá? Eu não vou pedir para vocês, a gente não vai calcular todos, mas a gente já sabe como calcula, tá? Ó, eu quero calcular esse cofator aqui, ó, cofator 2, 3. Isso significa que eu quero calcular o cofator da segunda linha, terceira coluna, tá? Então, vai ficar como, ó? Vamos para a fórmula. Menos 1 elevado a I. I é 2, mais J, que é 3. 2, 3. 2, 3, tá? Que multiplica, ó, o cofator. O cofator é o determinante, né? Quando eu excluir a linha e a coluna desse elemento 2, 3. Então, vamos lá, ó. Segunda linha, terceira coluna. O elemento é esse daqui, ó. O 6, né, ó. Esse 6 está na segunda linha, terceira coluna. O que é que eu vou fazer? Eu vou excluir a linha dele. Eu vou excluir a linha, ó, de vermelho. E vou excluir a coluna que ele... A linha e a coluna que ele pertence, ó. Excluir a linha e excluir a coluna que esse elemento pertence. Quais foram os números que sobraram, ó, que não estão riscados de vermelho? O 1, o 2, o 7 e o 8. 1, 2, 7 e 8. Então, esse cofator, o complemento do 2, 3 vai ser o determinante da matriz 1, 2, 7 e 8. Tá certo? Bom, e aí a gente já sabe como calcula esse determinante, ó. Menos 1 elevado a 5, né? Então, note que esse número aqui, como é sempre menos 1 elevado a 1, 2, aliás, 2, 3, 4, vão ser sempre números que vai ser par ou ímpar, né? Então, você olha aqui, ó, já anotei, eita, professor, ó, é sempre menos 1 elevado a I mais J, menos 1 elevado a I mais J. 1 elevado a qualquer número vai dar sempre esse 1. O que vai dizer se vai ser positivo ou negativo vai ser em relação à potência. Se a potência aqui for par, a soma do linha mais coluna for par, esse número aqui vai ser positivo. Então, eu não coloco, ó, vai dar 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Então, se isso aqui for positivo, esse sinal aqui vai dar positivo, mais, que não altera a nossa solução. Mas se essa soma aqui for ímpar, 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Então, menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1, certo? Vai ser negativo, tá? Então, esse primeiro termo aqui, ele só vai alternar os sinais. Se a soma da linha mais a coluna for par, vai ser positivo. Se a soma da linha mais a coluna aqui, ó, 2 mais 3, for ímpar, então isso aqui só vai dar negativo, tá? Ele vai alternar esse sinal. Beleza? Entenderam esse primeiro fatorzinho aí? Menos 1 elevado a um número, I mais J, tá? Então, vai ser sempre dizendo se vai ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo, tá? Ele vai sempre alternar aí esses valores entre positivo e negativo. E aí, calcular agora esse determinante dessa matriz 2 por 2, ó. Multiplica aqui, que vai dar 8. 1 vezes 8, 8. E multiplica aqui. 2 vezes 7, 14, tá? Então, ó, vou abrir um parênteses. Vai ser a diagonal principal, que foi 8, menos a multiplicação da diagonal secundária, menos 14, tá? Então, ó, só refazendo essas continhas aqui, ó, menos 1, que multiplica 8 menos 14,
vai dar menos 6. Então, eu vou continuar com parênteses aqui, ó, porque deu negativo, menos 6. E agora eu só vou fazer a relação de sinal, ó. Menos com menos dá mais, 1 vezes 6, 6. Então, deu mais 6, o complemento desse elemento 2, 3. Tá certo? Ok? Ok, tudo certo. Beleza. Então, vamos lá, tá? Então, a gente pode só fazer esses complementos aí e calcular qualquer complemento, tá? Qualquer complemento. Eu só vou calcular mais 2 complementos aqui, tá? De uma maneira um pouco mais rápida, porque a gente vai usar isso daí depois, tá? Ó, eu quero calcular o complemento agora, ó. Eu calculei do 1 desse primeiro elemento aqui. Eu vou calcular desse próximo aqui, do 2 ali, que é o cofator, ó. Vou calcular até aqui, ó. Eu vou trazer esse daqui para baixo. Só porque eu vou precisar daqueles dois ali em cima, tá? Vou trazer ele bem aqui para baixo, ó. Deixa eu colocar só para tapar esse brancão aqui. Pronto. Vou calcular agora mais 2 cofatores, tá? Eu quero calcular esse cofator aqui, ó, desse elemento aqui, que é da primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem seria o cofator do A1, 2? Vai ser, ó, igual a menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante quando eu excluir a primeira linha, segunda coluna, ó. Eu vou excluir agora de verde aqui, ó. Primeira linha eu vou excluir e segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, excluir. Quem foi que sobrou que não está pintado de verde, ó? O 4, 6, o 7 e o 9, tá? 4, 6, o 7 e o 9. Uma dica que eu dou é não ficar riscando aqui, tá? Eu risquei para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas tente botar os dedos assim em cima para apagar os números para ver quem é, tá? Bota o dedo aqui por cima, ó. Bota um dedão para cá, um dedo para cá. Quem sobrou? O 4, 6, o 7 e o 8. Para vocês visualizarem melhor e tua matriz não ficar tão riscada, tá? Então, quando eu excluir a linha, primeira linha, segunda coluna, sobrou, ó, o 4, o 6, o 7 e o 9, tá? Sobrou o 4, 6, 7 e 9. Bom, a gente já sabe, ó, para calcular o determinante dessa daqui, basta a gente multiplicar a diagonal principal. 4 vezes 9 deu 36, né? 36. E 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. Então, esse determinante aí, ó, note que esse termo aqui, ó, aqui deu 1 mais 2 é 3, que é ímpar. Se é ímpar, deu negativo, então vai ficar menos 1, tá? Então, menos 1, que multiplica, ó, esse número aqui de baixo, que é 36, a multiplicação da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária, menos 42, tá certo? Então, isso aqui vai ficar menos 1, que multiplica 36 menos 42, isso daqui vai dar menos 6, né? Menos 6. Menos 6. Então, ó, 1 que multiplica... aliás, menos 1 que multiplica menos 6, né? Faz a relação sinal. Menos com menos dá mais. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 6 dá 6, tá? E vou fazer esse próximo termo aqui, desse 3 aqui, porque eu vou precisar disso aqui depois e vocês vão entender por quê, tá? Então, ó, a primeira linha, terceira coluna. Isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3, tá? Ó, 1 mais 3, que multiplica o cofator. Quando eu excluir a primeira linha, tá? Ó, o termo é esse 3 aqui. Então, eu vou excluir a primeira linha e a terceira coluna. Sobrou 4, 5, 7 e 8. 4, 5, 7 e 8, tá? Então, você multiplica aqui, ó, 4 vezes 8 dá 32. E 7 vezes 5, 35. Então, ó, 1 mais 3 é positivo.
né? É porque vai dar 1 mais 3 é par, 4. 4 elevado a menos 1, aliás, menos 1 elevado a 4, vai ficar positivo, 1 positivo, tá? Então, vai ser esse número daqui de baixo, que é a multiplicação da diagonal principal, que é 32, menos esse número aqui de cima, que é a multiplicação da diagonal secundária, 35. 32 menos 35, isso daí vai dar menos 3, tá? Então, ó, achamos esses cofatores aqui, tá? Bom, porque eu escolhi uma fila, uma linha, ou uma fila aqui, ó. Uma linha, eu poderia escolher uma coluna, enfim, qualquer coisa. Porque a nossa intenção vai ser calcular o determinante, tá certo? Calcular o determinante. Bom, mas aí eu vou testar para vocês que esse método, ele vale para qualquer matriz de ordem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Qualquer uma ordem, tá? De 2 para cima. Eu vou fazer esse teste na de 3, tá? Nessa matriz de 3. Por quê? Como é que eu calculo o determinante dessa matriz A? O determinante dessa matriz A, pelo método geral, que a gente calcula qualquer determinante, ele vai ser a gente multiplicar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher uma linha ou uma coluna. Eu vou escolher uma linha ou uma coluna, tá? Bom, para esse primeiro teste, eu escolhi a primeira linha. Quando eu escolher uma linha e uma coluna, o determinante dessa matriz, ela vai ser a multiplicação do elemento pelo seu cofator. Tá? Vai ser a soma da multiplicação do elemento pelo cofator. Então, aqui vai ficar, ó. O que significa isso? Que o determinante dessa matriz A, aqui dessa matriz A, ela vai ser o elemento, ó, eu vou escolher a primeira linha, tá? Então, vai ser A1, 1, multiplicado pelo seu cofator, A1, 1, mais o A1, 2, porque eu escolhi a primeira linha, tá? Vezes o cofator A1, 2, mais o A1, 3, vezes o cofator A1, 3. Pode ser por qualquer linha, tá? Pode ser dessa forma, poderia ser essa linha aqui de baixo, poderia ser essa linha aqui de baixo. Poderia ser esta coluna ou esta coluna. Então, por este método geral, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de se calcular o determinante dessa matriz por esse método aqui, dos cofatores, tá certo? Então, ó, quem é o primeiro elemento A1, 1? Da primeira linha, primeira coluna, o elemento vale 1. É este elemento aqui, ó, 1. Então, é o elemento 1 vezes o cofator A1, 1. O cofator A1 está aqui, ó, menos 3. Menos 3. Mais o A1, 2. O A1, 2, o elemento A1, 2 é esse daqui, ó, que é o 2. 2 vezes o cofator A1, 2. O cofator A1, 2 está aqui, ó, deu 6. 6. Mais o A1, 3. O A1, 3 é esse número aqui, ó, que deu 3. 3 vezes o cofator A1, 3. O cofator A1, 3 está aqui, ó, menos 3. Menos 3. Então, ó, 1 vezes menos 3, menos 3. Mais 2 vezes 6, 2 vezes 6 dá 12. Tá? Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. Tá? Então, ó, o determinante dessa matriz aqui, né, vai ser menos 1 mais 2, aliás, mais 12, tá? 9 positivo. 9 menos 9, 0. Então, esse determinante dessa matriz aí deu 0, tá certo? Então, essa também é uma forma de se calcular um determinante de uma matriz, por estes cofatores, tá? E aí, você vai escolher pelo método que você quiser. Nas matrizes 3x3, eu confesso a vocês que é melhor vocês fazerem esses métodos práticos que a gente viu nas aulas passadas, pela regra de Sarrus, enfim, pelos aqueles outros métodos lá, tá certo? Bom, professor, eu quero saber se isso daí é verdade realmente. Então, vamos lá, ó, vamos calcular o determinante aí, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Vou multiplicar, ou vou repetir as duas colunas. 1, 4 e 7, e 2, 5 e 8, né? A partir da diagonal principal, a gente multiplica, ó. Multiplica aqui e multiplica aqui, né? Então, 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45. 2 vezes 7 vai dar 12. 12 vezes 7 vai dar 70, 81, é isso? Não, né? Deixa eu ver. 12 vezes 7, 14, 84, né? 84. Tá? 84. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 8 vai dar 96. 96. Agora, a partir da diagonal secundária, ó, multiplica aqui. Tá? 7 vezes 5 vai dar 21. 7 vezes 3 vai dar 21. 21 vezes 5 vai dar 105. Tá? Esse daqui agora. 8 vezes 6, 48. Vezes 1, 48. Aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes 9 vai dar 72. 72. Somo todos esses valores aqui. 96 aqui vai dar 180. 180 com 45 vai dar 225. Soma todos esses aqui, ó. Né? 48 com 72 vai dar 120. 120 com 105, 225. Quando você fizer este número aqui, 225, menos este número aqui, 225, isso aqui vai dar 0. Realmente, ó, bateu o determinante. Tanto faz por aqui quanto por aqui, o determinante deu o mesmo. Por aqui é melhor porque a gente só faz essas multiplicações aqui, né? Aqui a gente tem que calcular cada um desses complementos aí, que são esses determinantes aí, tem mais chance da gente errar. Os dois métodos dá para fazer, tá? Mas tem mais chance de errar fazendo por esses cofatores. Beleza, pessoal? Deu para entender aí, sim ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, por enquanto está tudo tranquilo, né? Deu sim, né, Camila? Tranquilo. Muito bem, Bianca. Beleza, então vamos seguir aí, ó. Vamos lá. Então, o que eu acabei de dizer, ó. Todo determinante é a soma dos produtos dos elementos de uma linha pelos respectivos cofatores. É isso aqui que eu falei, ó. Todo determinante é os elementos de uma linha. A gente escolheu a primeira linha. Então, os elementos da primeira linha, tá aqui, ó. Os elementos são esses. Produto, a soma, ó, soma do produto dos elementos de uma linha, que são esses vermelhos aqui, ó, vezes os seus respectivos cofatores. E tá aqui os cofatores, ó, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o determinante para uma matriz de qualquer ordem. Ordem 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante para cima, tá? Bom, vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó, de uma matriz 3 por 3. Aí eu já pergunto a vocês. Olha, preste atenção. Calcular essa determinante é calcular, ó, o determinante através de quem? De multiplicação dos elementos de uma linha ou coluna pelos seus cofatores. Tá? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, olha, 6 filas, né? Tanto pode ser 3 colunas ou 3 linhas. A gente pode escolher qualquer uma delas para calcular esse determinante. Pelo que eu acabei de falar para vocês, vocês já conseguem entender qual seria a melhor fila para se escolher?
Eu posso fazer por qualquer uma fila. Posso fazer primeira, segunda, terceira linha, primeira, segunda, terceira coluna. Olhando assim, o que que você acha? Você quer fazer por qual fila, qual linha ou qual coluna? Que você acha que você vai ter menos trabalho? Hein, Renata? Tu consegue entender aí? Consegue ver? Tô vendo, mas não faço ideia. Não faz ideia? Ó, Maria Clara falou para a gente escolher a terceira linha. Terceira linha, tá? Maria Clara falou pela terceira linha. Se eu fosse fazer pela terceira linha, eu escolher primeira, segunda, terceira linha. Por esta linha, né? Bom, dá certo, vai dar o resultado. Porém, a gente vai fazer conta, tá? A nossa intenção é tentar diminuir o nosso número de contas. Pode falar, Eduardo. Maria Clara, aliás. É porque eu me confundi, professor. É pela segunda linha, porque como tem zero, então vai diminuir o número de cálculos. Justamente, muito bem, Maria Clara. Então, a gente vai escolher a linha ou coluna que tem o maior número de zeros. Porque vai diminuir o nosso cálculo. Por que vai diminuir o cálculo? Porque o determinante é o elemento vezes o cofator. Se o elemento for zero, zero vezes o cofator, aí eu não preciso nem calcular o cofator, porque zero vezes qualquer número vai dar zero. Aí eu não preciso calcular o cofator de todos os elementos, né? De todos os elementos. Então, ó, a escolha, a melhor escolha, né, é fazer pela segunda linha, porque tenho dois zeros, né? A primeira linha, a primeira coluna tem um zero. Bom, vai ajudar. Mas aqui tem um melhor, uma linha melhor, que são dois zeros. Pela terceira linha, vai dar certo? Dá, vai dar. Mas a gente vai fazer mais conta, né? Então, nosso tempo, nossa intenção também é diminuir o número de contas. Então, a gente vai usar, né, o que tiver menos, mais zeros, tá? Então, ó, por quê? Vai ficar assim, ó. O determinante, né? Eu vou dizer aqui, eu escolhi pela segunda linha, tá? Segunda linha. Então, o determinante, usando a segunda linha dessa matriz A, ela vai ser o elemento, ó, tá aqui esse elemento, é 0, vezes o seu cofator. Esse elemento aqui, ó, é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Mais o elemento 2 vezes o cofator, segunda linha, segunda coluna, porque o elemento 2 é da segunda linha, segunda coluna. Mais 0 vezes o cofator da segunda linha, terceira coluna. Bom, independente de quanto desse cofator, não preciso nem resolver ele, porque, ó, quando eu multiplicar o resultado aqui vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, eu não preciso nem fazer essa conta. Não preciso nem fazer essa conta. Basta fazer agora essa daqui, tá? Ó, então, vai ficar, ó, 2, o resultado desse determinante vai se resumir a 2 vezes o A22. Eu excluí a segunda linha e excluí a segunda coluna. Quem restou? 3, 4, 1 e 1. Calcular esse determinante aí. 3, 4, 1 e 3, aliás, tá? E aí, fazer esse determinante, ó. 3 vezes 3, 9, né? Aliás, faltou o menos 1, tá? Desculpa. Deixa eu colocar aqui. O cofator A22. O cofator A22 é menos 1 elevado à segunda linha mais segunda coluna vezes o determinante do que restou. 3, 4, 1, 3. 3, 4, 1, 3. Ok? E aí vai, ó, multiplica 3 vezes 3, 9. Multiplica 1 vezes 4, 4, tá? E aí, ó, vai ficar 2 vezes. Menos 1 elevado a 2 mais 2 é par. 2 mais 2 é 4, que é par. Então, esse sinal aqui vai ser positivo. Vai dar 1 positivo, ó. 1 positivo. Que multiplica. Agora aqui eu vou abrir um parênteses, ó, porque vai ser este número aqui de baixo dessa multiplicação, 9, menos essa multiplicação aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 9 menos 4, tá?
Então, isso aqui dá quanto? Dá 5, não é? Ó, 9 menos 4 deu 5 positivo, e agora é só multiplicar. 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. Então, esse determinante aí deu 10, tá certo? Então, você pode fazer o determinante, ó, se você perceber que tem muitos zeros, né, você pode fazer o determinante por aqui. Mas vai dar mais rápido do que pela regra de Sarrus, ó. Se a gente fosse fazer por Sarrus, como é que ficaria? Ficaria aqui, ó, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 0 e 3, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Renata, pode falar. Professor, eu só não entendi como que o senhor fez esse delta, essa formulazinha aí, antes de fazer esse cálculo. Essa fórmula aqui? Isso. Tá. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos tentar interpretar essa frase aqui, tá? Ó. Todo determinante é a soma dos produtos, ó, soma. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma. Soma. Vou colocar aqui uma soma. Soma dos produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó, dos produtos. Soma dos produtos. Aqui vai ser um produto, outro produto, outro produto, e vou somar esses produtos. Que produtos? Eu vou somar os produtos dos elementos de uma linha ou coluna. E aí vocês escolheram a segunda linha, tá? Então vai ser, ó, o produto dos elementos. Quais são todos os elementos dessa segunda linha? Os elementos, ó, 0, 2 e 0. Então, ó, vai ser o produto dos elementos 0, 2 e 0 pelos seus respectivos cofatores. Então, ó, esse elemento aqui, ó, é o da segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser vezes o cofator da segunda linha, primeira coluna. Cofator da segunda linha, segunda coluna, e o cofator da segunda linha, terceira coluna. Então, vamos ler de novo a frase. Todo determinante de uma matriz qualquer, tá? É a soma, ó, soma dos produtos, dos elementos, tá aqui os elementos, ó, A2 e 0, de uma linha ou coluna, a gente escolheu a segunda linha, pelos seus respectivos cofatores. Então, a multiplicação é do elemento pelo seu cofator. Elemento pelo cofator do elemento. Elemento vezes o cofator. Por isso que deu isso daqui. Deu para entender agora, Renata? Agora sim, deu. Pronto. Então, por isso que a gente escolheu aquela linha que tem mais zeros. Porque quando a gente se multiplicar o elemento, que é 0, pelo cofator, aí vai dar 0, tá? Aí vai dar 0. Ok? Então, ó, vamos fazer agora para o Sarrus aqui, ó. Utilizando Sarrus, tá? Então, aqui já tem a matriz aqui que eu repeti. Vou repetir agora as duas colunas. 3, 0, 1. 1, 2 e 2. A partir da diagonal principal, eu vou multiplicar, ó. Então, vai ser esses números aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3 vai dar 18. 1 vezes 0, 0, né? Como tem um 0, já zerou. 4 vezes 0, tem um 0, zerou, tá? Diagonal secundária agora, ó. Secundária e as outras paralelas à secundária. 1 vezes 2 dá 2, vezes 4 dá 8. 2 vezes 0, tem um 0, zerou, tem um 0, zerou. Somo tudo aqui, deu 18. Somo tudo aqui, ó, deu 8. Então, a gente sabe que o determinante, então, a matriz é estes números aqui de baixo, que deu 18, a multiplicação, menos esse número aqui de cima, 8. 18 menos 8, 10. Ó, mesmo resultado, tá certo? Então, essa daí é uma forma de calcular o determinante e de um modo geral, tá? Então, quando se criou-se o determinante, incorporou esse modo geral aqui de calcular o determinante, que é dessa forma. E aí, depois, foi inventando essas regras práticas, para 2 por 2, 3 por 3, e aí, para cima, tem essa regra geral aqui. Ok? Tranquilo?
Bom, então vamos lá, tá? Vamos seguindo aí. Agora, ó, a nossa intenção é resolver determinantes, ó, de matrizes dessa forma, tá? Matriz grande, assim, ó, de ordem 4 por 4, porque 3 por 3 a gente já sabe usar a regra de Sarrus. Agora, 4 por 4, 5 por 5, a gente não sabe até então calcular o determinante, né? E aí a gente tem esse método aí, tá? Ó. Então, como é que a gente vai calcular esse determinante? Vai ser igual, ó, vou colocar aqui, esse determinante aí, ó, vai ser igual. Como eu quero calcular pela segunda linha, aqui como não tem zeros, né? Aí eu tanto faz, a linha e a coluna, né? Eu vou escolher essa segunda linha aí, porque foi pedido pela segunda linha. Então, vai ser o elemento, que é 3, vezes o cofator. O cofator A, coloca assim, ó, A, 2, 1. Mais o elemento, que é 1, vezes o cofator A, 2, 2. Mais o elemento, que é 1 aqui também, ó, 1, vezes o cofator A, 2, 3. Mais o elemento, que é 2, vezes o cofator A, 2, 4. Tá certo? E aí é só calcular esses cofatorzinhos agora, ó, que vai dar um pouquinho de trabalho, mas calcular separadamente, ó. A2, 1, esse primeiro cofator aqui vai ficar como? Eu vou excluir a segunda linha, ó. Eu vou excluir a segunda linha, que já está de vermelho aqui, tá? E a primeira coluna. Que matriz sobrou? Sobrou isso aqui, ó. 2, 3, 1, menos 1, 1, menos... Vou colocar aqui, ó. Vezes, aí vai ficar, né? Esse cofator é menos 1, não esquecer do menos 1, tá? Elevado à segunda linha, 2 mais 1, né? Ó, 2 mais 1, vezes o determinante. Agora vai ficar 2, 3, 1, menos 1, 1 e menos 1, 1, 1 e 1, certo? E aí calcular agora isso aqui, tá? E agora fazer para cada um desses, tá? Então anotem aí e tentem fazer esse determinante, tá certo? Eu acho que no vídeo que tá lá que eu postei para vocês, já tá feito esse determinante, tá? O resultado dele, tá? Como a gente tá sem tempo, anotem aí e vejam o resultado disso daí. Pode falar, Renato. A única forma de calcular o determinante de uma matriz com mais de... sem ser quadrada, né? É só assim que faz? Ou tem outra forma? De uma matriz quadrada, né? A gente só pode calcular determinantes de uma matriz quadrada. Tu tá falando maior do que 3. De ordem maior do que 3, né? De 4, 5, 6. Existem algumas regras específicas, assim, tipo, quando você perceber que uma linha é igual a outra, o determinante é 0. Quando você perceber que tem quando você perceber que uma linha é múltipla da outra, o determinante é 0. Tem algumas técnicas, assim, pontuais, tá? E tem alguns determinantes, algumas formas que eles valem de maneira específica. Tem o teorema de Chió, teorema de não sei o quê, que aí vai acabar sendo muito, muito caso para você, que talvez dessa forma você calcule de qualquer forma, tá? Existem vários especificamente, tipo de Chió, de não sei o quê, um monte de gente que foi pegando casos particulares e recriando alguns desses, que tudo, na verdade, é derivado desse daqui, dessa forma, tá? Você só vai encher a sua cabeça com outras coisas que tudo, na verdade, tudo é parecido com isso daqui. Tá certo, Renato? Pronto. Bom, então, anotem isso aí, tentem fazer isso aí. Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui, enquanto a aula não termina, ó. Um determinante em que todos os elementos de uma mesma fila, pode ser linha ou coluna, for igual a 0, quanto é que é esse determinante, pessoal? Pelo que vocês já estão percebendo aí. Quanto vocês acham que vai dar esse determinante? Hein? 0? 0, né, Renata? Por quê? Pela questão lá de cima, eu perguntei a vocês, qual é a linha, a coluna que vocês preferem fazer? Aí vocês disseram, bom, a segunda linha, porque ela tem mais zeros.
né? Agora, se todos os elementos da fila aqui são zeros, ó. Então, quando eu pegar, ó, qual é o determinante dessa matriz? Eu vou escolher a terceira coluna. Então, vai ser 0 vezes esse elemento, o cofator desse elemento, que é da primeira linha, terceira coluna, né? Então, vai ficar, ó, vezes o cofator A13, mais 0, que é esse daqui, vezes o A123, mais esse daqui, que é 0, vezes o A33. Então, 0 vezes esse cofator, preciso nem calcular, deu 0. 0 vezes esse cofator, preciso nem calcular, deu 0. E 0 vezes esse cofator, preciso também nem calcular, vai dar 0. 0 mais 0 mais 0, esse determinante aí deu 0. Então, se você perceber que alguma linha ou coluna de uma matriz for toda 0, o determinante ele vai ser 0, tá certo? Então, aí já é uma forma de você poupar, né, conta, tá? Poupar de fazer alguma dessas contas, tá? Todo determinante que tem duas filas paralelas, né? Duas filas paralelas iguais, ó. Se aqui a segunda linha é exatamente igual à segunda coluna. Esse determinante aí também vai ser 0, tá certo? O determinante aqui também é 0. Então, sempre que você perceber também que, eita, se você olhasse aqui, aí você percebesse, eita, ó, essa linha é igual a essa linha. Então, o determinante já seria 0. Se você percebesse, eita, essa primeira coluna é igual à terceira coluna, aí já seria 0. Né? Nesse caso aí não é, tá? Mas aqui, ó, vamos calcular o determinante dessa matriz. Segunda linha é igual à segunda coluna. Então, esse determinante é 0, tá certo? Vamos só fazer esses cálculos aqui rapidinho, ó. 1, 2, 2, 2, 3 e 3, tá? Então, aqui multiplica. Dá 9, multiplica, vai dar 12, e multiplica, vai dar menos 6. Agora, para cima, ó. Menos 6, 9 e 12. Quando você somar isso aqui, vai dar 9 mais 12, 21. 21 menos 6, vai dar 15. Menos 6 mais 9, dá 3. Mais 12, 15. Quando você fizer esse número aqui de baixo, 15 menos 15, 0. Tá? Então, perceba, se você percebeu que uma linha é igual a outra linha, então o determinante é 0, tá? Se você perceber que for múltiplo também vale, tá? Ó, se você tivesse assim, ó, 1, 2, 3. Essa linha aqui, ó, vou multiplicar por 2 agora a segunda linha, ó, por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. E aqui qualquer outra, ó. 1, 0 e 4. Calcular o determinante dessa matriz. Aqui já é mais difícil de você perceber que uma linha ela é múltiplo da outra, né? Então, você percebeu, ó. Eita, professor, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, aliás, é 3 vezes a primeira. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Então, esse determinante também é 0, tá? Ó, multiplica aqui, ó. 1, 3, 1, 2, 6 e 0. Vou aqui, ó. 4 vezes 6, 24. 9 vezes 2, 18. E aqui dá 0, tá? Quando você somar isso aqui, vai dar 30, 42. Vamos para cá agora, ó. 18. Para cá, 0. E para cá, 6 vezes 4, 24. Também deu 42. Quando você fizer 42 menos 42, 0. Tá? Então, são algumas regras práticas. Se você perceber que uma coluna toda, uma linha ou coluna toda é 0, o determinante vai dar 0. Se você perceber que uma linha é igual a outra, ou pode ser linha ou pode ser coluna, for igual a outra, o determinante é 0. Se você perceber que uma linha ou coluna ela é uma múltiplo da outra, também o determinante é 0. Tá certo, pessoal? Então, tentem fazer esse determinante aí, tá? Aí no caderninho de vocês. E beleza. Tá certo? Com um exercíciozinho aí de casa.
Vou já postar o vídeo para vocês dessa semana, de sistema lineares, tá? E aí fica tudo como a gente combinou lá no começo. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida?